Hoje nós vamos dar uma olhadinha nesse estudo. Eu fiz uma compilação também desses gigantes da fé atrás. O Einstein, ele disse que, ele falando de si e dos físicos e matemáticos e químicos do seu tempo, ele dizia assim: nós somos pigmeus no pescoço de gigantes. Ele referindo-se desde os gregos até a idade do iluminismo, que houve gente que foi longe. E eu considero que os teólogos antigos, mais antigos, eles são mais precisos. Não que hoje não tenhamos, temos sim. Mas procurando ver, porque me disseram assim: Pastor Clênio, essa pregação é muito nova. Essa pregação do novo nascimento é nova. Você está doido, rapaz? Está ficando maluco? Quem primeiro pregou isso foi Jesus. E essa pregação é importante, é necessária. Então, nesse compilado aqui, nesse trabalho aqui, nós vamos dar uma olhadinha nessa realidade, a base da transformação espiritual. Pai, abre os nossos olhos, para que nós vejamos além da letra, para que nós vejamos a pessoa de Jesus Cristo e sejamos tratados pelo Teu Espírito. O novo nascimento é um dos conceitos mais profundos e centrais da teologia cristã. Ele representa uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo por meio da união do pecador com Cristo em sua morte e ressurreição. Preste atenção. Nós estávamos unidos em Adão no dia do pecado. Nós fazíamos parte. Por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Isto é claro, esta unidade do pecador com Adão. Mas também há uma unidade daqueles que são salvos com Jesus. Foi por meio da atração, foi meio do nosso levar. O Pai nos levou ao Filho, Ele nos atraiu e Ele nos crucificou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Isso é fundamental. E não é negociável. É uma obra realizada por meio da união do pecador com Cristo. Essa obra profunda não é um simples ajuste moral ou uma mera mudança de comportamento, mas uma regeneração radical que conduz à vida eterna. Jesus enfatizou essa verdade de forma categórica. Quando estivermos no negrito, a gente lê junto. Vamos lá, João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se Jesus disse não pode, pode? Aqui abordamos o significado do novo nascimento à luz das Escrituras, sua relação com Cristo e sua importância na vida cristã. 3
tópicos à luz das Escrituras. Nós não podemos falar dele fora das Escrituras. Segundo, em relação com a pessoa de Cristo e a sua importância na vida cristã. A base bíblica do novo nascimento é sólida e abrangente. Ele é apresentado como um ato soberano de Deus, essencial à salvação e à vida eterna. Sem o novo nascimento, não há cristianismo autêntico, porque o coração humano, em seu estado natural, não pode amar a Deus, obedecê-lo ou desfrutar de sua glória. O novo nascimento é absolutamente essencial para a vida cristã, disse John Piper. John Piper é um irmão nosso americano, pastor de uma igreja batista lá nos Estados Unidos, e dos pilares da atualidade, muito combatido pelo modernismo teológico, mas muito firme na sua proclamação do Evangelho. Aqui você vê ele dizendo assim, o novo nascimento não há, sem o novo nascimento não há cristianismo autêntico. Não há. A conversa de Jesus com Nicodemos é o texto mais clássico sobre esse tema. Nicodemos, fariseu e líder religioso, buscava entender a profundidade do ensino de Jesus. Em resposta à sua busca, Jesus foi enfático, como lemos acima, que ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero só dizer, hoje em dia há um grupo que diz que aqui a gente precisa do novo nascimento para ver o reino de Deus, mas depois precisa de santidade para entrar. Mas santidade está ligada ao novo nascimento. Não existe santificação sem novo nascimento. O ladrão na cruz não teve tempo de fazer santificação. E ele entrou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse negócio é para botar mérito, e aí você depois vá para a capa. Depois, em casa, leia a capa. Sobre questão se é galardão ou se é comenda que você vai fazer. Então, Jesus explicou que esse novo nascimento não é físico, mas espiritual. Vamos lá? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Aqui ele revelou a obra sobrenatural do Espírito Santo, que renova e transforma o coração humano, tornando possível a entrada no reino de Deus. É bom lembrar que ele não disse assim, o que é nascido da carne foi carne. Ele disse, é carne. E o que é nascido do Espírito será Espírito. É Espírito. Há uma concomitância na regeneração. Nós não deixamos de ser carne. E o Espírito e a carne têm até um pouco de luta. Mas nós somos regenerados quando o nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo. Porque com o pecado nós morremos espiritualmente. Ainda que estejamos com a vida bios no nosso corpo e a vida psique na nossa alma, o nosso espírito encontrava-se morto nos delitos e pecados. Então, há uma vivificação primeiro. O apóstolo Paulo conecta muito bem o novo nascimento diretamente à morte e à ressurreição de Cristo.
ele escreveu em Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Eu tenho dislexia e às vezes eu mudo as palavras na leitura, mas tá certo, continua certo. Fomos, pois, incluídos, sepultados com ele na morte pelo batismo, e eu quero que você entenda que não é o batismo do batistério, mas é o batismo na morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também andemos em novidade de vida. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Lá no Calvário, Deus já sabia que você ia crer porque Ele tinha lhe predestinado. Ah, mas isso não é justo. Então, vai discutir com Ele. Pecador querendo discutir com Deus. Então, Ele colocou você no projeto dEle. Eu pude escolher a minha camisa hoje. Eu tinha umas 3 camisas, depois eu perguntei para minha mulher, ficou boa? Ficou. Mas fui eu que escolhi. Deus não pode escolher ninguém. Ele tem que aguentar o cara é que tem que escolher ele. E Ele fez isso e nos colocou em Cristo. Nos batizou para dentro de Cristo, para que nós pudéssemos ter uma vida nova para andar com Ele. Igreja que cresce nisso, ela dizia assim, bem, mas o povo fica duvidando, será que é assim? Será que não somos nós que vamos... Cadê a soberania de Deus? Essa passagem revela que o novo nascimento só ocorre quando o pecador é espiritualmente unido a Cristo, morrendo para o pecado e ressuscitando para a nova vida em Deus. John Owen diz no seu livro A Morte da Morte, na Morte de Cristo, não há novo nascimento fora da união com Cristo, pois somente por meio dessa união que recebemos o Espírito que nos vivifica, nos torna santos e nos conforma com a imagem do seu Filho. John Owen foi um grande teólogo inglês, talvez considerado o maior. Eu estava vendo um vídeo sobre a vida dele e a pessoa que estava analisando disse, eu não duvido de dizer que ele foi o maior teólogo inglês de todos os tempos. Mas ele, depois que terminou o curso de teologia dele, um tempo depois, já trabalhando na igreja anglicana, ele teve uma experiência de conversão. E foi exatamente a partir daí que ele começou a verificar que uma pessoa pode estar na igreja, mas não está em Cristo. Ele precisa morrer e nascer de novo. Paulo ainda resume essa transformação radical do novo nascimento ao dizer em 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa nova criação é a essência do novo nascimento. Uma renovação completa da identidade espiritual do indivíduo. No Antigo Testamento, Deus já havia prometido a transformação radical por meio do profeta Ezequiel,
quando ele disse em Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo e porei espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso se cumpriu em Cristo pelo novo nascimento, onde o Espírito Santo transforma o coração endurecido pelo pecado em coração sensível à vontade de Deus. Jonathan Edwards vê isso. A regeneração é o ato soberano de Deus que une o pecador a Cristo, tornando-o participante de sua morte expiatória e da sua vida gloriosa. Jonathan Edwards, por outro lado, talvez seja o teólogo mais pontuado nos Estados Unidos. Talvez. São pessoas que tinham substância de falar das coisas de Deus com maior precisão possível. A união com Cristo é o fundamento do novo nascimento. Essa união envolve a participação espiritual do pecador na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Como enfatizou Calvino, a união com Cristo é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Sem ela não há regeneração, justificação ou santificação. E eu ouso acrescentar, e glorificação. Hoje eu vou até falar um pouquinho mais um pouquinho hoje à noite do nosso amigo Enoque, que andou com Deus, e ele teve todo esse processo de regeneração, de santificação e glorificação por meio da semente da mulher, que era a promessa que estava lá no livro de Gênesis e que era o projeto da redenção de qualquer homem. Nós sempre seremos salvos por meio de Cristo, seja na sua encarnação ou ainda na sua promessa. O novo nascimento começa com uma identificação espiritual com a morte de Cristo. Paulo explica em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa morte espiritual significa que o domínio do pecado foi quebrado. O cristão renascido não vive mais para si mesmo, mas para Deus. Concorda, meu irmão? É isso? Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, o novo nascimento envolve uma ressurreição espiritual. Paulo escreveu em Efésios 2, 5 e 6, Deus nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição espiritual marca o início da nova vida caracterizada pela ressurreição, pela justiça e a santidade de Deus. A cruz é o término, é o lugar do último Adão. A cruz. Quando Paulo vai descrever isso em Corinto, ele diz que o primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão, porém, foi feito espírito vivificante. Hoje houve um Adão e houve um último Adão. Quem é o último Adão?
é o Senhor Jesus. E depois do Senhor Jesus, tem um segundo homem. Depois dele estar na cruz, vem um segundo homem. Eu explico melhor, porque minha mente falhou aqui. Cristo Jesus esteve na cruz morrendo. Cristo, o Deus, homem, Cristo Jesus, na cruz, ele é o último Adão. Jesus Cristo é o segundo homem. Jesus Cristo mudou a posição do nome. Cristo é Deus, Jesus é homem. Cristo é 100% Deus, Jesus é 100% homem sem pecado. Na cruz, ele assume os nossos pecados. Ele assume a nossa natureza adâmica. Só houve um lugar que Jesus se encontrou com o pecador aqui na terra. Nos outros lugares ele estava com eles, mas na cruz nós estávamos nele. Vós em mim e na ressurreição eu em vós. São duas posições. Então ali na cruz é o lugar onde acabou. Na ressurreição é a nova vida, é o novo estágio. Nós nascemos pela vida ressurreta de Jesus Cristo. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, já lemos, né? O novo nascimento resulta numa vida completamente renovada. Essa nova vida é vivida em comunhão com Deus, capacitada pelo Espírito e dedicada à obediência da sua vontade. Romanos 8:4 afirma o seguinte: porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao longo da história, diversos teólogos enfatizaram a centralidade do novo nascimento na teologia cristã. Eu vou começar aqui. Eu queria botar os outros de trás, mas ia ficar muito comprido e muito snob. Então, para não haver essa... Eu comecei com Santo Agostinho, que é um ícone, um marco dentro da teologia, tanto católica como protestante ou reformada. Ele é um marco. Só para dizer que eu fui ver outros católicos, como Bernardo de Claraval, como Tomás de Aquino, como Dino Scotto e vários outros, em cima da realidade. Até o Papa recente, o Papa Bento diz assim: se não morrer com Cristo, não nasce. Opa, está aí. Não é coisa de protestante, não é coisa de reformado, é coisa de Bíblia e de quem crê. E eu creio, que em todas as denominações, Deus tem alguém. Essa ideia de particularidade é um prejuízo. Todas as denominações têm muitos defeitos, tem muita gente, tem muita coisa errada. Mas ali dentro Deus tem os seus. Você vai se surpreender. A surpresa de Matthew Henry, ele diz assim: Henry, nós vamos ter 3 surpresas quando chegar no céu. Primeiro, que nós não vamos ver gente que nós tínhamos certeza que estaria lá. Segundo, nós vamos ver gente que nós achávamos que não iria estar lá. E terceiro, e mais surpreendente, é que nós vamos estar lá. Então, é graça, meu irmão, é graça, e graça plena. Ao longo da história, então, diversos teólogos enfatizam a centralidade. Santo Agostinho via o novo nascimento como uma obra soberana da graça de Deus. Ele afirma o seguinte:
A regeneração é o ato divino que transforma o coração rebelde em um coração obediente. Em sua conversão, Agostinho experimentou a renovação do coração e levou de uma vida de pecado para uma vida dedicada a Deus. Contei lá quando a amante dele procurou por ele por 3 dias depois da sua conversão, saiu procurando por ele, quando o encontrou, diz: Agostinho, há 3 dias eu procuro por ti, onde é que tu estás? Ele disse: Agostinho morreu. Agostinho morreu. Aquele homem insaciável sexualmente se tornou um homem dedicado a Deus e piedoso. O que aconteceu? Novo nascimento, regeneração. Cristo veio habitar. Martinho Lutero conectou o novo nascimento à justificação pela fé e declarou: o novo nascimento não é algo que conquistamos, mas uma dádiva que recebemos pela fé em Cristo. Ele enfatizou que o novo nascimento não é um esforço humano, mas um milagre da graça divina na vida dos pecadores indignos. Gente, é soberania de Deus. É soberania de Deus. Ele é soberano. Nós não podemos, a menos que queiramos destruir o seu caráter, dizer que Deus não é soberano. Mas ele não é injusto. Jonathan Edwards descreveu o novo nascimento como a transformação das afeições. Ele escreveu o seguinte: o novo nascimento é a obra de Deus que dá ao coração uma nova disposição inclinada a amar a Deus acima de todas as coisas. Ele via a regeneração como uma experiência que altera profundamente o centro das afeições humanas, fazendo-nos amigos e obedientes a Deus. As afeições. Antes eu não te queria, mas agora eu te quero. Por que você me quer? Porque eu te quis de tal maneira que a tua vontade foi conquistada por mim e você agora me quer por causa do meu querer. Isto é um milagre de Deus. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. A minha esposa é uma menina linda lá no colégio do pai dela. Quando eu a vi, ela já está com... Mas eu conto. Eu disse: eu vou casar com essa menina. Disse para o meu colega. E ele disse assim: moço, isso é muita areia para o seu caminhãozinho. Mas eu vou casar com ela. Ela não me queria. Ela não me quis durante anos. Mas eu quis tanto ela que ela acabou me querendo. Não sei se ela já se arrependeu, mas se arrependeu, vai perder uma coisa maravilhosa. Essa é uma brincadeira para dizer: Deus me quis. Deus me quis. Eu não queria. Cadê aquela oração? Quem é que tem ela aí? A oração do cristão do primeiro século. Vê se vocês acham ela aí. Eu gosto dela. Me dá. Já tem 2 aqui. Tem um. Ó. Isso aqui eu acho uma delícia. Não sei se vocês acham. Tu não tens obrigação de me querer. Isso é um cristão do primeiro século fazendo uma oração a Deus. Tu não tens obrigação de me querer. Nem eu tenho condições de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer,
pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu coração, para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é sério. Foi o querer de Deus que nos puxou para Ele. Obrigado, meu irmão. Charles Spurgeon, que é outro irmãozinho querido, eu não sei como é que Deus deu tanto a ele, mas ele pregou com frequência sobre a necessidade radical do novo nascimento. E ele dizia, você deve nascer de novo. Sem isso você está perdido para sempre. É radical, não é? Mas é verdade. Ele destacava que o novo nascimento é essencial para a salvação e não uma opção secundária. O Gui estava falando e começou pregando aqui a semana passada, e ele citou um livro que é muito... Ele não falou do livro não, mas eu posso falar, né? A Igreja com Propósito, onde o autor Rick Warren, tão empavonado por tantos, ele diz, não, você não precisa se arrepender, vamos primeiro criar um ambiente, e depois o arrependimento vem. Meu irmão, isso aí é coisa, não é de Deus isso. O arrependimento é um dom de Deus concomitantemente com a vida espiritual de Cristo. Ele nos dá a vida, nos dá a fé, nos dá arrependimento, porque nós não temos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem isso não pode haver novo nascimento. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Tito 3,5 declara, vamos ler? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra é um instrumento usado por Deus para regenerar o pecador. Tiago 1,18 afirma, Deus nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Embora o novo nascimento seja obra de Deus, ele resulta em arrependimento e fé do pecador. Jesus disse, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, esse cristianismo, e ontem falaram muito isso lá no grupo, o pastor Eric falando também, você pinta a igreja de preto e faz luzes e dança e isso e aquilo outro, e leva uma barulhada, isso aí faz a alma dançar, pular, fazer isso. As pessoas ficam naquela euforia, mas como disse Spurgeon, a conversão que é movida pela emoção, quando a emoção acaba, a conversão desaparece. É mais ou menos isso a frase de Spurgeon. Não que não tenha emoção na fé cristã, mas eu gosto muito do que a Hannah Whitall Smith descreveu para entender isso. Ele disse que a palavra de Deus, a fé e a emoção estão andando em cima de um muro. A palavra de Deus, a fé e a emoção estão andando em cima do muro. A fé está olhando na nuca da palavra de Deus. E de repente, ela olha para a emoção e cai do muro. Deixa a emoção vir atrás. Não dê base para ela. A emoção é boa, mas atrás. Palavra de Deus,
disse, está dito. Até Pilatos, quando disseram para ele mudar o que tinha escrito, ele disse, grafei. O que eu escrevi, escrito está. Agora Deus escreve e não é assim. Eu tenho que sentir, mas sentir lá na baixa da égua, cara. Você está ficando doido? Botar sentimento acima do que é a palavra de Deus? O sentimento é uma nuvem que o vento sopra e ela desaparece. Mas a palavra de Deus é imutável. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Para Lutero, Martinho Lutero, o novo nascimento não é possível sem fé que nos une a Cristo, pois quando cremos, somos enxertados em sua morte e assim morremos para o pecado e ressurgimos para uma nova vida de arrependimento de nós mesmos. Nós precisamos desconfiar da nossa confiança para termos fé no Senhor. A autoconfiança é um pecado terrível, porque você está confiando em algo que não pode ser sustentado. O que nós temos que ter é confiança no alto, é confiança na suficiência do Deus que é imutável. O novo nascimento nos torna filhos de Deus. Vamos ler João 1:12. Todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Sangue, consanguinidade, vontade da carne, instinto, vontade do varão, volição pessoal, nada disso. Foi Deus que nos conquistou pela sua vontade, para que nós fôssemos feitos seus filhos. Isso é grande demais. Antes éramos criaturas de Deus, agora pelo novo nascimento nós somos filhos. John Wesley diz no seu sermão, The New Birth, enquanto permanecemos em nosso estado natural, somos apenas criaturas de Deus, mas pelo novo nascimento, somos feitos filhos de Deus, recebendo o Espírito de adoção que clama em nós, Abba, Pai, Papai, Papai. George Miller morreu com 93 anos e dizem os biógrafos, ele tinha cara de menino. Ele não chamava Deus de Father. Father é pai, assim no sentido. Ele chamava Deus de Daddy, Papai, Papai. George Miller orava as grandes orações dele. Eu vou contar uma delas, não tem um pouquinho de tempo. Ele estava indo ele tinha vindo da Inglaterra para pregar em Toronto, no Canadá. Vinha de navio, foi para Nova York, de Nova York ele pegou um vapor, que subia o rio Hudson, depois entrava nos Grandes Lagos e chegava lá em Toronto. Isto era no mês de novembro. Ele tinha que pregar lá no dia 29 de novembro. Eu sei dessa data, gravo bem, porque era o aniversário do meu pai. E ele entrou no barco e quando chegaram na região de Saratoga, uma cidade à margem do rio Hudson, começou a nevar, vento, as águas começaram a congelar
e a neblina era tão intensa que não tinha possibilidade de navegabilidade. O capitão do navio juntou a tripulação, tripulantes e tudo, e disse: olha, nós não podemos mais navegar, nós vamos ter que hibernar, temos que passar o inverno aqui, e nós não podemos ir para frente. O George Miller levantou-se naquela reunião e disse assim: senhor, aonde nós estamos? Aí ele mostrou no mapa. Ainda vamos levar de 10 a 15 dias para chegar lá. Ele disse: eu tenho um compromisso em Toronto no dia 29 de novembro. O capitão, que também era crente, disse: Sr. Miller, infelizmente nós não vamos conseguir. E ele disse: mas quando eu orei lá na Inglaterra, Deus me deu autorização para ir, e eu sei que eu estarei lá no dia 29 de novembro. Aí o capitão ficou: mas, Sr. Miller, não tem possibilidade, a água está começando a congelar, não tem navegabilidade, não tem visibilidade. Ele disse: me mostra no mapa. Aí ele entrou no mapa e mostrou. Ele disse: vamos orar, capitão? Ele disse: vamos. Aí ele ajoelhou e disse: pai, Daddy, eu preciso estar em Toronto no dia 29 de novembro. Em nome do teu filho Jesus. Amém. O capitão olhou: isso não é oração. Ele nem fez um cabeçalho. A gente quando vai orar, ora em nome de Abraão, Isaac, Jacó, e vem passando. Ele, só isso. Pai, papai, eu preciso estar em Toronto no dia 29 de novembro. O capitão, então, mete a primeira e começa a fazer: nosso Deus e nosso Pai. Quando ele fez isso, quem conta essa história é o capitão, e vocês podem encontrar no livro Mananciais do Deserto, do mês de agosto, o dia não sei se é 13, mas ele bateu nas costas dele assim: pode parar, capitão. O senhor não precisa orar. Primeiro, porque o senhor não crê. E segundo, porque eu tenho certeza de que ele já me ouviu. Levante-se, suba ao tombadilho do navio e verás que a neblina se dissipa, o vento para e a água degela. Ele disse, naquela hora eu disse: meu Deus, eu vou ficar decepcionado com o homem que eu tenho ouvido tanto dele. Mas ele subiu, e quando chegou não tinha mais vento, e a neblina se dissipava. E no dia 29 de novembro ele estava pregando lá no Toronto. Por quê? Porque vida de Cristo é Cristo vivendo em nós. Não é a minha mente, é Ele. Agora já nem sei onde eu estou. Deste modo, o cristão renascido recebe a nova natureza que reflete o caráter de Deus. 2 Pedro 1:4 diz assim: Ele nos deu as suas preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza. Eu já me bati com esse texto. Eu já sofri com esse texto, dizendo: Senhor, o Senhor teve coragem para eu ser participante da tua natureza? Charles Spurgeon gritava no púlpito: todos os homens são criaturas de Deus, mas somente aqueles que nasceram de novo são seus filhos. O novo nascimento nos tira da criação natural e nos coloca na família divina com uma nova natureza, onde chamamos Deus
de Abba, de Pai. Intimidade. O novo nascimento capacita o cristão a viver em obediência a Deus, como nos diz Paulo em Filipenses 2,13. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, mostra isto. A regeneração é a obra pela qual Deus nos renova à sua imagem, para que possamos viver em verdadeira justiça e santidade. Sem o novo nascimento, o homem é incapaz de submeter-se à vontade de Deus, pois seu coração está escravizado ao pecado. Para nos alertar nesses dias difíceis, eu quero trazer um pensamento do avivalista Leonard Ravenhill, que diz: a maior tragédia do cristianismo moderno é que enchemos as nossas igrejas de pessoas que nunca nasceram de novo. Pregamos um evangelho diluído que oferece conforto sem transformação. E muitos têm uma forma de piedade, mas negam o poder de Deus que transforma vidas. Essa palavra do Ravenhill é pesada, mas é verdadeira. Muitos de nós estamos na igreja, mas não estamos em Cristo. Temos bom comportamento externo, temos uma conduta até razoável, mas internamente nós não refletimos a imagem de Cristo. O novo nascimento, portanto, é a base da vida cristã. Ele é obra soberana de Deus, realizada em união do pecador com Cristo em sua morte e ressurreição. Como disse John Wesley, o novo nascimento é a entrada para o céu, a evidência da presença de Deus em nossa alma e a antecipação da glória eterna. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Amém. Você crê nisso? Amém. Ou é só um amém? Jesus afirmou: você precisa nascer de novo. A minha mãe, com 65 anos, com uma vida de igreja bem edificante, nos criou ali nos princípios. Uma mulher de oração. Quando o pastor Abuchain esteve lá em Corrente, e ele bateu nesse, não pode. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. E ele ficou nesse não pode, ia para lá para um terço e chegava, não pode. Minha mãe ficou impactada. E às 3 horas da madrugada, ela se levantou e foi para o lugar de oração que ela tinha lá na fazenda, com as pedras. E ela sentou lá e disse: Deus, eu preciso dessa revelação. Eu não quero ficar só na teoria. Eu não quero ficar só no que eu escuto. Eu preciso disto. E lá pelas tantas Deus trouxe. E Deus trouxe. E às 5 horas, quando o pastor saiu para orar, ela estava voltando. E ela virou-se para ele e disse: encontrei descanso. Encontrei descanso. E não mudou muito externamente, mas mudou tudo internamente. Ela mudou, ela era outra pessoa. Tem até um artiguinho que foi escrito aí por alguém
a moça de Jerumeia. Não sei, até precisa achar isso. Ela não era moça, não, que ela tinha 65 anos. Então, se você ainda não tem essa convicção, hoje é o dia de confiar plenamente em Cristo, recebendo-o pela fé, crendo em sua morte e ressurreição com Ele, e permitindo que o Espírito Santo transforme seu coração, iniciando a nova vida em comunhão com Deus. Somente por meio do novo nascimento o coração humano é transformado, recebendo novas afeições que o capacita a amar e obedecer a Deus. Sem esta obra de regeneração, o homem permanece em oposição à lei divina, dizia Jonathan Edwards. Eu usei a versão NAA aqui e fiz algumas ênfases no texto. E eu quero dizer para vocês que eu tenho uma experiência que tem sido crescente na compreensão de que ninguém pode nascer de novo sem morrer. Leninha, você morreu? Morreu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Conta seu testemunho aqui em 1 minuto e meio. Não combinou nada comigo, complicado, né, irmãos? Nasci nesta igreja, tenho 43 anos, meu irmão tem 42 e meu irmão se chama Glênio. Portanto, nasci nessa igreja. A minha mãe me pegou o evangelho desde que eu nasci, mas eu estava morto em delitos e pecados. Sempre rejeitei o evangelho, sempre fugi do Senhor. Porque eu não tinha como querê-lo, eu não tinha natureza para querê-lo, não tinha coração, não tinha o menor desejo de desejá-lo. Mas Ele me amou desde antes da fundação do mundo, e Ele fez com que todo o mundo ao meu redor convergisse para a minha salvação, e pelo seu amor, pela sua glória, Ele me levou à palavra dEle. Eu tinha ganhado uma Bíblia da minha mãe que ficou guardada há uns 15 anos na minha gaveta, eu nunca tinha aberto. E aí, por causa de uma discussão com a minha esposa, que era católica, eu peguei a Bíblia com um propósito. Falei assim, agora eu vou ler a Bíblia, vou anotar tudo que os católicos creem errado, e eu vou vencer essa discussão da minha esposa. E eu comecei a ler a Bíblia com esse propósito, com o propósito de fazer o mal. Eu comecei a ler a palavra de Deus com o propósito de vencer uma discussão da pessoa que eu deveria mais amar no mundo. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, e quando você lê a Bíblia, não é você que está lendo a Bíblia, mas é a Bíblia que está lendo a você. Deus começou, pela sua palavra, a mostrar quem eu era. E pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele me mostrou que aquela cruz de Cristo, quem deveria estar lá, não era Ele, mas eu. E o Espírito Santo me mostrou que, de fato, eu estava lá. E pela graça de Deus, eu pude receber o Evangelho, que me transformou para todo sempre. A minha esposa, em seguida, foi alcançada. Não é? Porque Deus é soberano, como o pastor destacou aqui. Ele não tinha a menor obrigação de nos querer, de nos amar, mas Ele nos amou porque é do caráter dEle, meus irmãos. E antes da fundação do mundo, Ele determinou que nós estivéssemos aqui crendo nele hoje. Louvado seja o nosso Senhor. Não é?